Olá! Proficiente, saber fazer, fazer com eficiência. Apenas 12% dos brasileiros são proficientes em português. 88% não. 22% são rudimentares, ou seja, analfabeto funcional. São analfabetos funcionais. 34% são elementares, que são um pouco acima do analfabeto funcional. 25% são intermediários. E apenas 12% são proficientes, que sabem corretamente o próprio idioma. Nível de excelência? Temos? Bom, a gente não tem uma estatística de nível de excelência. O analfabeto, ele decora, mas o que ele usa no cotidiano. Por exemplo, aquelas moedinhas para comprar o pão, números pequenos. Quando se fala em milhão, bilhão, alguma coisa muito fora do cotidiano dele, ele já não vai entender. Ele vai decorar números, escrever, pode até conseguir escrever o próprio nome. O meu avô, ele era analfabeto, ele era com a digital. Rudimentares, que é o analfabeto funcional. Eu vou explicar sobre o analfabeto funcional, que está num nível um pouco acima. Ele consegue entender um pouco mais sobre o dia a dia, o seu cotidiano, mas tudo que sai do mundo dele já fica mais difícil de entender. E os elementares, que é os 34%, ou seja, a maioria do país são elementares, são pessoas que conseguem fazer analogias simples. Por exemplo, teve uma... Eu vou usar esse exemplo porque é mais fácil. Em tal ano teve uma inflação muito alta e aí eles vão falar assim, mas quem que estava naquele ano? Quem que estava governando naquele ano? Então a culpa disso é da pessoa que estava naquele ano. Não estou falando que não seja, mas eu estou falando assim que a pessoa não consegue fazer uma análise mais complexa. Quem está no nível intermediário consegue fazer umas análises mais complexas, não tão rasas, apenas se a inflação estava muito alta é por culpa do fulano e não consegue ter uma análise, a análise é muito rasa, né? O intermediário ele consegue fazer uma análise um pouco mais complexa das coisas que saem fora do cotidiano e consegue fazer regra de 3 também. Conforme vai aumentando o grau, consegue fazer mais coisas. E o proficiente é o que consegue utilizar melhor a gramática, as regras gramaticais da língua portuguesa, que consegue fazer analogias mais complexas, que tem mais facilidade para se expressar, interpretar, mais facilidade em fazer regra de 3. O proeficiente tem mais facilidade com isso. E infelizmente isso não é a realidade do país inteiro. O país inteiro, a maioria são elementares que conseguem fazer analogias muito simples. E quando você soma tudo isso, quando a gente soma analfabeto, mas analfabeto funcional, mais os elementares, a gente fica com mais de 60% da população nessa condição. O idioma é composto por uma trindade: signo, que é a palavra que remete a uma ideia. Por exemplo, lápis. Significado é a definição desta palavra: instrumento para escrever, desenhar ou riscar, que consiste em ser um estilete de grafite revestido de um invólucro de madeira. E o referente, que é a coisa existente no que ela se refere no lápis concreto.
O analfabeto funcional tem uma profunda deficiência em correlacionar esses componentes. Ele tem 3 principais dificuldades. Ele pode até conhecer a palavra e até mesmo a sua definição, mas ao ver o fenômeno real na sua frente, ele tem dificuldade para correlacioná-los. Exemplo: inveja. Uma pessoa com inveja, que conhece a palavra inveja, mas quando é alvo de inveja ou invejando alguém, não é capaz de correlacionar as coisas e talvez aplique mal as palavras, chamando de fenômenos diferentes, que não corresponde ao significado, como medo, raiva, admiração. Este sintoma impede a boa compreensão do texto e até mesmo a interpretação do que as outras pessoas dizem, fazendo tomar conclusões erradas sobre a mensagem que está recebendo. Segundo, o analfabeto funcional também pode ser incapaz de fazer o contrário, de converter o referente às experiências reais do mundo em signos, não conseguindo se expressar através da fala e da escrita. Este sintoma é responsável por intensa turbulência na vida pessoal e profissional, confinando as experiências, ideias, percepções da vítima dentro dela mesma. Na incapacidade de se comunicar adequadamente, o analfabeto funcional fica preso dentro de si. Em função dessas 2 deficiências, em terceiro, o indivíduo não consegue navegar pela linguagem nem utilizá-la para compor a sua forma de se expressar. Então resta copiar o uso de signos e significantes que ele assiste ou que outras pessoas utilizam, mesmo que desconheça o referente, a realidade. Ao longo do tempo, o analfabeto funcional desenvolve uma histeria na incapacidade de ir ao mundo real, aos símbolos, e dos símbolos ao mundo real, ele passa a descartar a necessidade do referente, da própria realidade. O exemplo que eu vou dar é uma palavra que está na moda, mas que a maioria das pessoas que fala sobre ela não sabe o significado claro, que é o fascismo. Quem chama uma pessoa lá de fascista para ofender, a maioria não sabe. Se você apertar e perguntar, a pessoa não sabe. E quem é ofendido dessa forma também não sabe. E, ok, também tem a questão da falta de interesse da pessoa procurar saber o que é aquilo. Mas o analfabeto funcional, ele passa por uma situação desse tipo. Ele conhece a palavra, até utiliza, mas muitas vezes não sabe o significado e nem o referente. Ele não consegue reconhecer quando o fenômeno está acontecendo. E outro exemplo, para quem leu Vidas Secas, do Graciliano Ramos, tem um personagem chamado Fabiano. E esse personagem, ele é analfabeto, e ele é preso, e ele não consegue se defender pela dificuldade em se comunicar. Ele está preso dentro dele mesmo. E ali ele reflete a tal condição, que ele não consegue nem se comunicar para poder se defender. E eu não sei se é ele mesmo que tem esse costume, mas tem um personagem que, por ele não saber, por ele ser analfabeto, ele copia. Tem um outro personagem que fala muito bonito, fala as palavras muito bonito, e aí ele acha bonito as palavras e repete só por achar bonitos. E aí, por exemplo, tem uma palavra que eu acho bonita, mas o significado não é bonito. Por exemplo, tem a palavra meretriz. Meretriz é bonito, né? Como se a pessoa estivesse achando bonito meretriz, ou achasse bonito paralelepípedo. Aí ela utiliza essa palavra totalmente sem nexo algum. Por exemplo, tá falando lá tá falando sobre a feira
De repente coloca lá uma palavra totalmente fora do contexto. Tem um livro, 1984, de George Orwell, que mostra sobre a nova língua e como que é a manipulação das pessoas através da linguagem. Gente, curte, compartilha e se inscreve no canal. Que coisa bonita é a destruição das palavras! Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos. Mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto do outro? Uma palavra já contém em si mesmo o seu oposto. Pensem em bom. Por que a necessidade de usar a palavra ruim como oposto? Por que não utiliza desbom? Desbom dá conta perfeitamente do recado. Qual o sentido de haver palavras inúteis, imprecisas, como excelente, esplêndido e outras mais? Você não vê que a verdadeira finalidade da nova língua é estreitar o âmbito dos pensamentos? E assim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não teremos palavras para expressá-lo. Todo conceito que necessitar será expresso por apenas uma palavra, com um significado rigidamente definido. Todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Menos e menos palavras a cada ano que passa e uma consciência de alcance cada vez menor. George Orwell, 1984. Há um tempo atrás, teve uma reportagem escrito "A economia despiorou". Essa palavra despiorou, ela existe, porém ela foi utilizada para estreitar os seus pensamentos e impedir de você pensar que a economia melhorou, ascendeu, porque a palavra despiorou é algo assim que estava embaixo e ficou, não dá a impressão de ascensão. Então, para que você não pensasse em ascensão, eles utilizaram a palavra despiorou. E mais recentemente ainda teve uma manchete escrito "Estudante é morto por policial". Só que aí você vai ler e vai entender melhor. O estudante estava assaltando e o policial foi se defender e acabou tendo confronto e o assaltante, o bandido, foi morto. Só que para você não pensar que é um bandido e para você pensar que, nossa, o policial fez isso, que ruim, era um estudante, coitado, eles colocam lá, estudante foi morto por policial. E isso é manipulação pela linguagem. Agora, eu vou colocar aqui um videozinho pra gente ouvir um mestre, uma pessoa que eu admiro muito, ele já faleceu, que fala sobre a utilização correta das palavras, o grau correto, que nós precisamos ser mais precisos, e é um pouco engraçado. Vamos assistir comigo. Preferência nacional. Sabe quem é? A banda Calypso. Repare o que ela afirmou. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. Eu me senti pessoalmente insultado. O Chimbinha é um guitarrista genial. Se eu gasto um adjetivo como genial com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven?
Moral da história: não gaste os adjetivos em vão. Utilize com precisão. Eu gostava de Calypso. Eu gostava. Mas eu achei muito boa essa crítica que o Ariano fez. E isso serve para a gente refletir sobre a manipulação da linguagem, sobre o uso correto das palavras, sobre o grau. Hoje dizem que é muito 8 ou 80, justamente por falta de precisão nos graus. Nós temos o preto, o branco, e a gente tem a graduação, os acinzentados. E hoje em dia é tudo muito preto no branco, e a gente tem que começar a refletir sobre essas coisas, sobre essa questão do emburrecimento programado. Muita gente, né, eles até falam que aumentou o fenômeno do neném, de jovens que nem estudam, que nem trabalham. E isso tudo prejudica tanto a vida da pessoa como da sociedade como um todo. Então vamos ficar espertos e se libertar, não nos deixar que nos manipulem através da linguagem. Há outro exemplo de manipulação da linguagem, é a palavra machista. Macho quer dizer atitude, machista quer dizer atitude de macho, e hoje em dia eles colocaram a palavra machista com o significado da palavra sexista. Então, a palavra correta é sexismo, sexista. Só que para poder atribuir coisas ruins aos homens, eles utilizam a palavra machista. E isso tudo é manipulação da linguagem. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostaram, curte, compartilha e se inscreve no canal. Muito obrigada!